Hoje é o dia 10 de novembro de 2022. É uma quinta-feira, 8 horas da noite, e nós damos início ao nosso Seminário de Saúde Natural, aula número 2. Nós tivemos, conforme estamos demonstrando aqui na tela, uma aula no dia 3 de novembro de 2022. Teremos ainda apresentações, se Deus quiser, no dia 17, no dia 24 de novembro, ok? E teremos aula também no dia 1º de dezembro. Também teremos aula no dia 1º de dezembro. São 5 apresentações sobre esse tema, saúde naturista, saúde natural. E quero dar sequência aos nossos trabalhos, indiretamente ao que nos traz aqui, nesse segundo tema: como evitar e vencer qualquer doença física. Muito bem, aqui está tudo bem organizadinho. Inclusive peço a vocês que, por favor, observem à direita aqui da nossa tela, aí onde está a imagem, entrando no Telegram, você colocando acho que é @ que chama, Seminário Saúde Natural, no Telegram. Se você digitar Seminário Saúde Natural, vai aparecer o nosso grupo. Por que eu escolhi o Telegram? Porque o Telegram me permite ter até 200 mil pessoas. Então, só por isso já vale, e esse seminário vai ficar aberto, mesmo quando terminarmos as 5 principais apresentações, durante um bom tempo ainda, onde queremos agregar valor, trazer pessoas para compreender como funciona o mundo das terapias naturais. Aqui neste momento abro para vocês então a percepção geral do programa. São 5 pautas sobre saúde e qualidade de vida. Esse nosso seminário tem a duração que nós consideramos de 1 mês, conforme já disse as datas. E eu quero rapidamente me apresentar para aqueles que evidentemente estiverem me vendo pela primeira vez. Eu sou o professor Gelvis Cabral, eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências, Abrace, com a cadeira número 48, a segunda academia mais antiga do Brasil, criada em 1910. Ela só não é mais antiga que a Academia Brasileira de Letras. Eu tenho a honra de ocupar a cadeira número 48, que tem como patrono Euriclides de Jesus Erbini. Eu sou membro também do Sindicato Nacional de Terapeutas Naturistas, ocupando a cadeira 0443. Sou membro da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil e do Exterior, ocupando a cadeira de pastor, número 14267. E sou coordenador do curso de Naturologia Clínica da Faculdade ICECAP, neste momento, e num período que vai de 2018 a 2024, tempo do meu contrato com esta digna instituição. Bom, neste momento eu abro aqui uma exposição sobre minha carreira. Eu sou diplomado em diversas áreas, aqui eu coloquei algumas que estão conectadas ao ambiente especificamente do trabalho que tenho feito no dia a dia, ok? Então sou doutor em naturopatia e domino há 26 anos esta tecnologia que aqui compartilho com vocês. Ninguém quer estar doente, ninguém. A doença não pergunta qual o sexo, a idade, a cor, a religião, o estado civil, a nacionalidade ou a preferência política. E o maior problema da vida humana, o problema que não pergunta qual é o teu partido político, não pergunta qual é a tua igreja, a cor da pele, não pergunta nada sobre nenhum aspecto que pode ser diferencial entre os seres humanos. O problema é doença, e doença crônica. Aquela doença que, sendo crônica, que é aquela que está com você a vida inteira, envolve seu estilo de vida, pode ser resultante de medicação, por má alimentação ou por estresse e tristeza. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as 10 principais causas de morte no mundo por doenças são essas que estão enunciadas aqui na tela: doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias, infecções das vias aéreas inferiores, demência, doenças digestivas, morte neonatal, que não resta a menor dúvida que envolve em muitos cenários o problema da desnutrição, doenças diarreicas, que também tem a ver com desnutrição, diabetes mellitus
e doenças do fígado. São as 10 que mais matam e nós tivemos, dentro do último relatório oficial da ONU, 56 milhões de mortes de doenças crônicas em 2019 em todo o mundo. 56 milhões de mortes é muita coisa, ok? Muito bem. Existe uma forma de evitar e vencer as doenças crônicas por métodos naturais? Bom, esse sistema está ao seu alcance agora mesmo e eu vou tratar de um enunciado sobre ele neste momento. Se você pudesse ajudar alguém que está com uma doença crônica usando recursos naturais, você escolheria usar drogas ou você escolheria uma vida de medicamentos? Qual das duas? Saúde não se adquire, saúde se cultiva. E aqui, fechando esse primeiro grande bloco de minha introdução ao nosso trabalho, eu trago para todos a seguinte reflexão. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho de seu saber. E isto é um pensamento do genial Albert Einstein. O que é que você não sabe? O que é que você desconhece? O que é que você ignora? Neste momento, nós vamos apresentar num painel alguns aspectos que para muitos será uma extraordinária novidade e para muitos será apenas a confirmação de um aspecto já conhecido. Nossa segunda grande aula, numa lista de temas que já enunciamos aqui no início desta aula, e aqui eu dou sequência. Me perdoe, aqui ó, teve um pequeno erro que eu vou corrigir agora. Aqui, ó, pronto, acertei. Aqui é dia 1º de dezembro. Nós teremos nossas exposições nestas datas. Já tivemos uma no dia 3 de novembro. Se você entrar no nosso grupo do Telegram, Seminário de Saúde Natural, entre no programa Telegram. E lá você entra de graça, não paga nada, vai participar de um grupo. E nesse grupo você, além de assistir a aula, como a alimentação afeta a nossa vida, você ainda vai assistir outras aulas que eu tenho disponibilizado para todos os que estão acompanhando com a gente lá. Aulas especiais, aulas bônus, que explicam sobre a sua saúde e saúde natural. Bom, isto dito, hoje, 10 de novembro, vamos dar sequência e eu quero entrar em como evitar e vencer qualquer doença física. Na nossa exposição neste momento, 4, 5 temas, pautas. O segundo tema é como evitar e vencer qualquer doença física. E eu tenho dentro dele algumas pautas importantes, são 5. Elas estão enunciadas agora na tela. Homeostasia e vida celular, primeiro aspecto. Emunctórios e a homeostasia, segundo aspecto. Fluxo de sangue e linfa, a corrente da vida, terceiro aspecto. E em quarto lugar, o que fazer para evitar e vencer então qualquer doença física. Por último, umas considerações finais, como se tornar um conhecedor da nossa técnica, um profissional da nossa área, e será muito breve, no finalzinho, uma chamada sobre o nosso curso, que está à disposição de todos que tiverem interesse. Há 26 anos que eu lidero esse projeto no Brasil. Então, vamos diretamente à primeira pauta, ao primeiro tema. Aqui eu tenho, numa cena, de maneira bem organizada, imagine-se que você está numa sala de aula comigo, ok? Eu sou o professor, você está numa sala de aula comigo e nós vamos discutir aqui agora alguns temas, algumas questões. Então eu vou fazer anotações, como se eu estivesse realmente, fisicamente, cara a cara com você na sala de aula, e aí eu peço que você tenha muita atenção a cada detalhe que eu vou apresentando. Enquadrei essa primeira imagem, que estava meio esquisitinha, e vamos falar sobre homeostasia. O que é isso? Note, o conteúdo, primeiro, homeostasia e vida celular, tá certo? Então, note. Segundo o dicionário, ok? Ele diz assim, a homeostasia, substantivo feminino, no campo da biologia, no dicionário, processo de regulação pelo qual o organismo mantém constante o seu equilíbrio, termo criado pelo fisiologista americano Walter Cannon, de 1871 a 1945, foi o período da vida dele. Na área da fisiologia, do estudo do corpo humano, o estado de equilíbrio das diversas funções e composições químicas do corpo. Por exemplo, temperatura, pulso, pressão arterial, taxa de açúcar do sangue, etc. A lista é bem expressiva.
Então, vamos entender uma coisa bem clara nesse primeiro ponto. Eu estou aqui com papel e caneta e vou anotar o primeiro item. Então, primeiro item, homeostasia. Eu tenho que saber o que é a homeostasia. Seu corpo, meu corpo, nosso corpo funciona. Funciona por quê? Porque este poder, esta capacidade está fluindo na nossa vida, chamada homeostasia. Qualquer pessoa que pretenda entender sobre a vida humana, sobre o corpo humano, e não estudar homeostasia, ele não entende nada sobre saúde e qualidade de vida, não entende nada. Então, nesse momento, eu peço que você tenha o máximo de atenção para essas questões que estou trazendo aqui. Por quê? Porque assim nós podemos avançar e desenvolver muito em termos de saúde e qualidade de vida, certo? Homeostasia significa processo de regulação pelo qual o corpo humano ele se mantém saudável. E isso a gente precisa entender de maneira muito clara para não termos nenhum tipo de dificuldade. Então aqui, ó. Ok? Pronto. Me permita aqui fazer uma pequena alteração, que eu notei aqui que tem um pequeno detalhe, e eu sou perfeccionista, vocês já devem ter percebido, eu me aborreço quando eu vejo um pequeno detalhezinho que ele não tiver certinho, eu tenho que tirá-lo na hora. Pronto, agora tá feito. Aqui é um negócio que eu não queria que tivesse aqui. Agora ficou bonito. Agora ficou como eu quero. Olha que quadro lindo. Ficou uma beleza isso aqui. Tudo branco, bem bonitinho. Biologia e fisiologia. O que é homeostasia? O processo de autorregulação do corpo. Muito bem. Vamos abrir aqui um texto fundamental para quem quer estudar naturologia clínica. Para quem quer entender a naturologia clínica, é importantíssimo entender essa passagem, esse texto. Ele é extraído de uma obra clássica chamada Tratado de Fisiologia Médica. Entendam, meus amigos. Se você quer entender a tua saúde, quer entender a saúde da tua família, você não pode buscar conselho, orientação em achismo. Você tem que conhecer as coisas pelo que elas são de verdade, como fruto de centenas de anos de estudo e pesquisa. A grande diferença entre uma pessoa saudável, inteligente, e uma pessoa burra e doente está nisso, no conhecimento. Uma pessoa burra no sentido de que ela é ignorante, não sabe nada. E daí ela fica doente. Mas quando você é esclarecido, você entende as coisas, então você tem uma chance de estar saudável, porque você pode optar por estar saudável. Veja, a beleza da fisiologia é que ela tenta integrar as funções distintas de todas as células e dos órgãos em um todo funcional completo chamado corpo humano ou corpo animal. Na verdade, a vida do ser humano depende desse funcionamento global e não das funções de partes individuais completamente isoladas do conjunto. Alguns de meus alunos, alguns de meus amigos já ouviram isso muitas vezes, mas eu repito isso todo dia no meu consultório, porque eu vou repetir isso milhares e milhares de vezes, porque não há outra verdade sobre o corpo humano. O nosso corpo, ele depende de um funcionamento global. Tudo que acontece no nosso corpo está interligado. E isso, então, nos leva a uma outra questão totalmente diferente. Como é que os diversos órgãos e sistemas são controlados de modo que nenhum deles prevaleça, enquanto outros deixam de entrar com as suas contribuições? Por que é que todo o nosso corpo tem uma harmonia interna? Por que que isto acontece? Veja, felizmente, o corpo é dotado de uma vasta rede de mecanismos de trocas de responsabilidades orgânicas. Feedback. Os responsáveis pelos delicados equilíbrios sem os quais não conseguiríamos viver. Os fisiologistas, que vivem do estudo do corpo humano, chamam este poder, esta capacidade de homeostasia, esse alto nível de controle interno do corpo. Nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados, isto é, a homeostasia fica enfraquecida. E quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não mais pode sobreviver. Portanto, um dos objetivos principais de qualquer texto de fisiologia médica, de estudos sobre terapia, é explicar e enfatizar
a eficácia e a beleza dos mecanismos homeostáticos do corpo, bem como discutir o seu funcionamento anormal na doença. Quando uma pessoa está doente, o que é que diz o Tratado de Fisiologia Médica? Que eu tenho que analisar, que eu tenho que discutir o funcionamento anormal de uma coisa. Que coisa é essa? Homeostasia. E o que é essa tal de homeostasia? O sistema de autocontrole interno do nosso corpo. Vamos então agora abrir um painel sobre a célula. E aqui, logo de saída, nós temos uma manifestação, não é? Uma imagem que vai nos ajudar a perceber o que é a célula, ok? Então aqui eu estou organizando para ficar bem bonitinho, para ela ocupar aqui o espaço todo da minha tela. Olha só, que beleza aqui, ó. Pronto, tá aqui, tá tudo muito bem organizado. Tá aí a célula. Quando uma pessoa não tem estudo nenhum, ela não sabe nada sobre fisiologia, biologia, nada. Isso que eu vou dizer agora entra como uma orientação básica, ok? Quando a pessoa já tem algum entendimento, ela já olhou para isso, a célula, nosso corpo é feito de 100 trilhões de células. Me permitam isso, que já sabem, que eu rapidamente explique aqui 2 pequenos pontos. Primeiro, meus queridos amigos que nunca estudaram nada, ou já leram, ou nunca deram importância, entendam uma coisa. O nosso corpo é formado por 100 trilhões de células. Você imagina algo do tamanho da pontinha dessa caneta aqui, ó. Isso é um exemplo. Imaginou? Agora você imagina a pontinha dessa caneta dividida por 100 mil fragmentos menorzinhos. É difícil de imaginar, não é? Células. Nosso corpo está cheio delas. E aqui você tem uma representação mais ampla e ela tem dentro dela um monte de coisinhas que estão dentro, organelas. A mais importante delas é a mitocôndria, porque é nessa tal de mitocôndria que a energia da vida acontece dentro da célula. E o nosso corpo inteiro é formado de células que precisam ter dentro delas a mitocôndria criando vida. Ok? Essa é a primeira coisa. Segunda, a célula está envolvida, ao redor dela flui água. Eu costumo utilizar 4 canetas para explicar o que eu quero trazer para vocês aqui. E deixa eu pegar aqui na minha... Não, aqui do outro lado. E pegar aqui no meu bolso umas moedas aqui, ó. Pegando as moedas aqui. Tem algumas moedinhas. Eu vou pegar uma moeda só. Uma moeda. Então eu quero que você nesse momento entenda, imagine que esta moeda aqui, ela é uma célula. Uma célula. Ok? Esta célula, ela está no nosso corpo. Então ela está assim. Você imagina que esse tecido aqui, ó, esse papel, é o corpo. Então aqui tem uma célula, aqui tem outra. Está cheio de células, cheio dessas moedinhas nesta folha. Nesta folha, preste muita atenção, temos 4 fios de caneta aqui. Eu tenho uma caneta vermelha e uma roxa. Eu estou escolhendo essas cores para fins didáticos, para que a gente possa entender. E eu estou me dirigindo especialmente às pessoas que não entendem nada. Então, quem entende, vai me acompanhando aqui. A gente já vai chegar em pautas um pouco mais profundas, mas eu preciso posicionar isso nesse momento. Então, essas duas aqui, a vermelha e a roxa, é sangue arterial e sangue venoso. O sangue arterial, que está aqui, nesse vermelho aqui, é o sangue que sai do seu coração e vai para o corpo todo. Esse que está nesse fio aqui é o sangue que vem do teu corpo todo para o teu coração, ok? Neste azul aqui eu tenho o chamado vaso linfático. Dentro deste vaso linfático aqui corre água. Corre hormônios, é o sistema imune, o pessoal gosta de dizer assim, sistema imunológico. Imunológico não, sistema imune, porque imunológico é o estudo do sistema imune, tá?
Então aqui dentro corre água. Aqui dentro desses dois corre sangue. Sangue do coração para o corpo, sangue do corpo para o coração. E nesse verde, a eletricidade da vida nervosa. Então você novamente imagina que está o tecido do seu corpo e esses 4 fios correm aqui. Ficou claro? Ficou. Entre estes 4 fios, aqui, estou botando aqui a célula. Aqui. É um exemplo, a célula. É a representação dela, está aqui. Aqui tem célula, aqui tem célula, aqui tem célula, aqui tem célula, aqui, por todo lado. E esses fios correm no corpo da pessoa toda. Joia? Muito bem. E o que é que tem entre esses fios aqui, no vazio deles aqui, ó, nesse vazio, e ao redor desta célula aqui, que também está aqui no meio desse vazio aqui, ó. Aqui tem célula, aqui tem célula, aqui, por todo lado aqui tem célula. E água. Ao redor da célula, água, chamada água de solvatação, água fluídica, água primordial da vida. Então, esta aqui é a estrutura microscópica do corpo. Esta célula que está aqui na tela, na imagem, ok? Que eu coloquei aqui para todo mundo ver, nessa imagem principal. Você tem uma célula, então você já sabe que ao redor dela tem esses fios que eu mencionei. Muito bem. Vamos aqui considerar por um instante uma questão muito importante sobre célula. E isto está aqui anunciado nesse pequeno texto que eu coloquei para que a gente marque uma definição essencial. A base da nossa vida pode ser compreendida quando estudamos a célula. A palavra célula significa célula pequena. É nela onde acontecem todas as ações vitais e um conjunto de células forma um tecido. E os tecidos formam órgãos. E todos os órgãos reunidos formam o corpo todo. Então aqui eu vou abrir novamente uma imagem. É proposital isso. Opa, perdão, aqui, tira isso. Volta para cá. Ok. Então, veja, nós temos o que aqui? Nós temos o meio interno. O que é o meio interno? O que é o meio interno? De novo aqui, ó, na minha imagem aqui, comigo. Na imagem onde o professor Jean aparece no vídeo. Tá vendo os 4 fios? Aqui está a célula. Aqui assim, estou botando aqui na representação. O que é o meio interno? O meio interno é esse ambiente todo. O ambiente todo. O ambiente onde esses 4 fios aparecem, o ambiente também tem essa célula, e entre todos eles corre água. Tem outras substâncias que correm dentro dessa água. Essa água que está aqui nos intervalos tem diversas substâncias. Vamos tratar disso daqui a pouco, não vou falar disso agora. Vamos passo a passo. Então, o meio interno é esse ambiente. Aqui na tela, eu tenho uma célula que está na cor verde, cercada por uma linha azul, que é a membrana. Isso aqui, ó. Note aqui, ó. Membrana. Ó, essa ponta, essa linhazinha azul aqui, ó. Membrana. Tá vendo aqui? Isso é membrana. Certo? Aí tem um núcleo no centro dela e o citoplasma, que é onde nesta área verde diversas coisas acontecem nestas organelas. Entendeu agora? Isto é célula. Gente, nós somos constituídos de células. Diz um dos maiores clássicos de medicina do mundo, tá? O Tratado de Fisiologia Humana, de Arthur Guyton. Cada célula contém uma centena ou mais de mitocôndrias. A mitocôndria é uma estrutura membranosa em forma de saco, que extrai energia dos alimentos, conforme são metabolizados com oxigênio, e em seguida torna essa energia disponível para as outras partes da célula, sob a forma de um composto de alta energia chamado trifosfato de adenosina. Por sua vez, é essa substância que energiza, então, toda a célula. Aqui dentro, como eu disse, nesta imagem que você está vendo, está a célula. A mitocôndria, aqui onde eu estou apontando com o mouse agora, essa aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, que as mitocôndrias
Estão aqui nessa estrutura maior representativa. Estão esparramadas por todo lugar do corpo, dentro das células. E não esquece que uma pontinha de caneta tem milhares de células dentro, milhões de células, dependendo do tipo de célula. Isso entendido, então a energia da vida acontece dentro da célula. Você tem que entender profundamente isso. Vamos adiante. Ok? Vamos lá, que eu tenho que seguir aqui por causa do nosso time e eu quero cumprir bem direitinho a minha carga horária dentro do planejado. Muito bem. Note, novamente eu pego aqui um tratado de fisiologia médica de Guyton, que eu tenho trabalhado com ele. Pronto, aqui assim vai ficar melhor. Tira essa sombra, tira isso. Bota esse negócio na posição certa. Pronto, melhorou um pouquinho. Tratado de Fisiologia Humana, de Arthur Guyton. É muito apropriado começar essa discussão sobre a célula ao ser focalizada a célula original, da qual se desenvolve todo o corpo. O corpo humano contém cerca de 100 trilhões de células, cada uma das quais é uma estrutura viva. No corpo existem cerca de algumas centenas de tipos celulares básicos, e cada tipo desempenha um papel especial no funcionamento do corpo. Entretanto, apesar das diferenças entre esses diversos tipos celulares, todos possuem em comum algumas funções, como, por exemplo, a capacidade de viver, de crescer e, na maioria dos casos, de se reproduzir. Então, as células são onde a vida da pessoa acontece. Abro novamente o chamado meio interno e quero que você observe a mitocôndria de maneira muito especial, de maneira muito, especial mesmo, muito específica, o papel das mitocôndrias no processo, tá? Note, vamos aqui, Tratado de Fisiologia Humana, de Arthur Guyton, dando sequência à nossa investigação, tá? Espera aqui, deixa eu melhorar essa letra, eu tenho esse incômodo, a letrinha não está bonitinha, agora melhorou um pouquinho. Então eu tenho, as células não utilizam os próprios alimentos para o seu suprimento imediato de energia. Pelo contrário, usam quase que exclusivamente um composto chamado de trifosfato de adenosina, simbolizado por ATP para essa energia. Os alimentos, por sua vez, são usados na síntese de mais ATP e, em resumo, existe uma reserva de ATP em cada célula que fornece a energia necessária para a contração muscular, para o desenvolvimento dos potenciais de membrana, para a absorção ativa e etc. Mas esse trifosfato de adenosina tem que ser reposto continuamente. Por isso que a gente continua comendo, bebendo água, respirando, para que a vida continue sendo alimentada. E você diz, a vida? Sim, a vida dentro da célula. Ok? Muito bem, entendido isso, avanço um pouquinho mais. Vamos aqui um pouquinho mais adiante. E o que é que nós temos? O ATP é um composto intermediário que tem a capacidade peculiar de participar de numerosas reações acopladas. Reações com alimento para extrair energia e reações observadas em muitos mecanismos fisiológicos para fornecer energia necessária para sua operação. Por esta razão, o ATP tem sido considerado como energia circulante do organismo. O que é que energia, gente? Porque as terapias das energias. E vamos falar de energias. E aí tem meio mundo de teorias sobre energia, tudo filosofia, tudo palavras, tudo falatório. Vamos falar de energia sob o ponto de vista científico, sério. Energia é trifosfato de adenosina correndo dentro da célula. Quem é que produz isso? Mitocôndria. Quem é que diz isso? O Tratado de Fisiologia Médica. Ponto. Mais o quê? O Tratado de Fisiologia Médica é uma obra monstro. Ela tem mais de 60 anos de existência, mais de 20 mil profissionais participaram de sua composição em mais de 500 universidades e nas escolas de medicina do mundo todo. Como é que alguém vem com um papo furado, uma conversa aí tosca, de que energia é uma coisa mística e não sei o quê, está aqui explicado que a energia brota dentro da célula e é vida dentro da célula.
Mas, professor, não existem questões emocionais, intelectuais, espirituais. Sim, mas eu estou falando de fisiologia, querido. Eu estou falando aqui agora do corpo humano. Homeostasia no corpo humano. Então, a pauta da aula é o corpo humano. Não estou falando de outros assuntos. O grande problema é quando a galera que está estudando o assunto quer pegar as pautas metafísicas, pautas metapsíquicas e quer atribuir ao físico. Isto não tem capacidade, isto é fora de esquadro, o sujeito não estudou nada, ele não sabe o que está falando. Ele não leu o Tratado de Fisiologia Médica de Guyton, por exemplo, e outros tratados muito bons que tem por aí. Então, a energia circulante dentro da célula, a energia da vida, do organismo físico, chama-se ATP, trifosfato de adenosina. Isso dito, então aqui você tem novamente uma representação, mostrando aí o glorioso, a célula, o glorioso ATP, e nós temos então de maneira muito bem caracterizada nesta exposição aqui, que as mitocôndrias produzem trifosfato e isso tem a ver com alimentos e oxigênio. Glicogênio, é o produto primaz, precisa ser usado. Quando você come alimentos diversos, isto precisa ser aproveitado pela vida da célula. E o fundamental é que ela crie o ATP. Se a célula não criar ATP, você, eu e qualquer um está doente e pode ficar morto, dependendo do grau de comprometimento. Muito bem. Agora observe, por favor, com bastante cuidado, esta imagem que vou colocar aqui. Nós tratamos isto aqui de a célula e a hipóxia. Deixa eu tirar esse item aqui, porque é um quadrinho que eu tinha de uma outra aula. E eu não quero tratar disso agora, dessa pauta outra. Quero ir aqui, nesse item. Veja. Aqui temos uma célula sendo atacada por substâncias chamadas radicais livres, que estão procurando energia. E o resultado final é a destruição da célula, criando novos radicais livres que vão fazer a mesma coisa. Observe, você tem nesta imagem uma célula que está aqui à sua esquerda da tela. Uma célula normal, normal cell. E a célula, ela está bem. Célula significa célula pequena, não esquece. E dentro desta pequena prisão, dessa pequena bolha microscópica, você tem toda a vida acontecendo. Tem diversas organelas, mas o ATP é fundamental para que tudo aconteça, para que a vida aconteça. Esta célula aqui, ao redor dela, portanto, presta atenção, está aqui as 4 canetas de novo, está aqui as 4 canetas, e aqui está a célula, né? Representativa aqui com essa moedinha, não é? Aqui, ó. Pronto. Na minha tela aqui onde eu estou aparecendo, ok? Aqui. Ao redor desta célula, na água que está ao redor, tem essas porcarias aí que você está vendo, representativas aqui na tela. E aqui você então tem uma célula atacada por radicais livres. E quando este ataque é muito poderoso, porque o sujeito está comendo muita porcaria, comendo muitas coisas erradas, enchendo o corpo de substâncias que não são boas, ideais, e ele não se desintoxica disso, as células então são destruídas por causa do estresse oxidativo. Ela vai sendo destruída e aí se aniquila. E os pedaços dessa célula viram novos radicais livres. Então vai tecido morto em cima de tecido morto, aí vira uma inflamação, vira uma infecção, vira uma úlcera, vira um câncer. E mata o sujeito todo. Isso aqui é muito importante entender. O doutor Daniel Boarim, do Hospital Oásis Paranaense, na sua magnífica obra A Dieta que Evita o Câncer, publicou, deu notícia desta informação extraordinária aqui nessa sua obra, A Dieta que Evita o Câncer. Ele diz o seguinte: o doutor Otto Warburg, famoso por haver ganho o Prêmio Nobel de Medicina, de Ciências, em 1931, acreditava que uma das peças centrais do quebra-cabeças
da civilização, da sociedade em que estamos inseridos, é o seguinte. Deixa eu melhorar aqui. Pronto, melhorou. Qual era? Uma das peças centrais é que há uma redução do oxigênio nas células. Quando as nossas células não conseguem respirar de maneira satisfatória, porque a água... Opa, pega as 4 canetas de novo. Espera aí que eu peguei 5, peguei uma preta aqui extra. Quando a água que está ao redor dos 4 fios e ao redor desta moeda, desta célula, quando a água não está com boa qualidade de nutrientes, de substâncias que fluem nela, então a célula fica sufocada, atacada. Como é que é uma célula sufocada, atacada? Está aqui a imagem, para você perceber visualmente como funciona. Entenderam? Então ele diz que a falta do oxigênio para servir bem esta célula gera o fenômeno, certo? Esse fenômeno do sufocamento, que é denominado hipóxia, redução do oxigênio no organismo. E ele diz, trata-se de conclusão simples, mas abrangente. Assim sendo, muitas doenças que consideramos inevitáveis e de certo modo incuráveis, como o câncer, o diabetes mellitus, a aterosclerose, têm entre suas causas como elemento de destaque a deficiência crônica de oxigênio em momentos sutis do metabolismo celular. Ok? Isto dito por um dos maiores especialistas em medicina naturista do Brasil. Eu avanço, e aqui eu tenho uma imagem do Dr. Otto Henrik Warburg, que escreveu, defendeu, apresentou a tese em 1931, intitulada A Causa Primária e a Prevenção do Câncer. E ele afirmou, nesse trabalho, que o câncer é resultado de uma vida baseada em hábitos antifisiológicos, notadamente pelo uso de alimentos acidificantes. Deixa eu melhorar aqui a tela, porque eu não estou satisfeito. A tela está feia. Então, vou melhorar ela aqui agora. Pronto, aqui. Só um segundinho. Para eu deixar ela bem... agora melhorou bastante. Melhorou muito. Pronto, vou botar assim, nessa posição. E eu vou criar um espaço melhor aqui. Eu não estou satisfeito com esse espaço. Está muito ruim. Pronto, agora eu acho que fica bem melhor para a gente ler com uma letrinha melhor. Certo? Me acompanha aqui. Vem comigo. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. Eu vou levar num passo a passo. E com calma a gente vai desenvolvendo tudo. O Dr. Otto Henrik Warburg, que defendeu essa tese, a causa primária e a prevenção do câncer, afirma que o câncer é resultado de uma vida baseada em hábitos antifisiológicos, notadamente no uso de alimentos acidificantes, água acidificante e vida sedentária. A falta de oxigênio, notem com bastante atenção isso, a falta de oxigênio num corpo por mais de 48 horas, a redução até 35% de oxigênio químico no corpo pode criar câncer. Células cancerosas podem ser produzidas. Isto faz parte do projeto, do trabalho de Dr. Otto Henrik Warburg, que até hoje não foi derrubado no seu texto, na sua exposição. Tá? Bom, fechei o primeiro bloco, parei de falar sobre homeostasia e célula. Vou passar para imunctórios e homeostasia, mas eu pergunto para você. Ficou claro que a homeostasia, que é um processo de autorregulação interna do corpo, ficou claro que a vida da célula depende dessa homeostasia, que vai ter que trabalhar nos 4 fios, lembra aqui, os 4 fios e a célula. Na água que flui aqui nesse ambiente, tem que correr a vida tem que correr. E essa vida depende de oxigênio e de nutrição de boa qualidade. Agora, eu abro para a sua reflexão emunctórios e a relação deles com a homeostasia. Vamos aqui? Então, abrir primeiramente esta imagem
E deixa eu equacionar bem direitinho aqui na minha tela. Esse material que eu estou mostrando aqui, eu encaminho para todo mundo lá no grupo do Telegram em PDF. Do jeito que você está vendo eu montar aqui, ajustar, dar uma corrigidazinha, vai estar à sua disposição lá no PDF, no Telegram, para quem evidentemente quiser acompanhar a gente lá no grupo. O que são emuntórios? O que são esses tais emuntórios? O que é isto? Então eu vou abrir aqui na tela agora uma imagem. Atenção para a imagem. Significado de emuntório. Significado de emuntório. Órgão, está no dicionário, órgão, abertura natural ou artificial do corpo. Estamos falando do corpo humano aqui. Que dá saída aos produtos das secreções e aos humores corporais. Quais são os humores ou secreções? Pele, pulmões, rins e... Pele, pulmões, rins, intestinos. Estes produzem humores, produzem substâncias. Os pulmões, gás carbônico e catarro. A pele produz suor. Os rins produzem urina. E os intestinos, intestino delgado, intestino grosso, o trato intestinal, fezes. Então são 5 substâncias que saem do corpo humano. Sai substância gasosa do corpo humano, sai substância líquida, sai substância gelatinosa, sai substância sólida e líquida. Suor é uma mistura de água com óleos. Fezes é uma mistura de sólidos, de líquidos, de oleosos e assim por diante. Qual é o papel? Por que tem importância falar disso? Muito, vamos lá, veja aqui com bastante cuidado, porque o que eu vou pontuar agora vai nos ajudar a entender de maneira muito interessante. Deixa eu ampliar isso aqui, fica bem legal. Ó, ampliei bastante essa imagem. Deixa eu trazer ela para cá. O texto que eu vou ampliar aqui agora. Vejam, meus amigos, usando aquele texto inicial do Tratado de Fisiologia Médica de Guyton, está aqui na tela. Quando ele diz assim: nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados, isto é, a homeostasia fica enfraquecida. Quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não mais pode sobreviver. Isto revela que a homeostasia fica adoecida quando os mecanismos funcionais, os equilíbrios, as coisas de dentro do corpo não estão trabalhando bem. Olha, lembra que nós mostramos a célula? Está aqui um desenho representativo. E aqui você tem a célula atacada por radicais livres, ó, toxinas, radicais livres. Está vendo aqui, ó, nessa seta aqui, ó. Eu estou movimentando na tela. Beleza? Representativo para a gente entender como funciona. Os radicais livres atacam aonde? Atacam onde? Aqui, ó. Lembra? Eu vou repetir milhões de vezes isso. 4 fios e a célula. 4 fios e a célula. E aí que essa água ao redor da célula está cheia de refrigerante, comidas tóxicas, medicamentos, vacinas, toda a química que você botou para dentro. Então o corpo que precisa urinar, suar, escarrar, respirar e defecar, para que essa acidez seja jogada para fora. Se isso ficar guardado dentro de você, isso mata você. Mata a pessoa. Quem que disse que mata? O Tratado de Fisiologia Médica de Guyton. Nas doenças, mais do que nunca, esse equilíbrio fica afetado. Eu quero trazer aqui, novamente, uma outra passagem importante. Dr. Daniel Boarin. Está aqui, ó, Daniel Boarin. Deixa eu melhorar aqui o meu espaço para ela ficar bem ampla, bem visível. Grandiosa, né? A passagem aqui. Deixa eu pegar ela, ficar bem grandiosa, para que você possa ler de maneira, né, abrangente. Ó, acreditamos, como inúmeros outros profissionais,
que os métodos naturais, ecologicamente eleitos, são e devem ser os melhores para realizar a química do corpo. O primeiro passo é jogar fora do corpo todo o lixo que atrapalha o seu bom funcionamento, e isso se consegue com uma desintoxicação, que deve desimpedir o metabolismo de contrafluxos, pontos de congestionamento, venenos cumulativos e coisas do gênero, como qualquer naturista sabe muito bem. Eu pergunto, como é que você vai desintoxicar seu corpo sem água? Como é que você pode desintoxicar o corpo se você não tem um bom planejamento de alimentação? Nossa aula de hoje é como evitar e vencer qualquer doença física. Se você não mudar a água e não mudar o alimento que você come, não tem cura. É impossível. Mas se você mudar, é possível. Chegamos então à nossa terceira pauta de uma série de 4 principais, com uma quinta que é um aditivo. E aqui na tela você vê meu enunciado das pautas de hoje. Fluxo de sangue, linfa, corrente da vida. Muito bem. Observe esta primeira imagem e preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. O corpo humano é 70% água. 70% do corpo humano, água. E em homenagem à água, eu vou tomar uma aguinha aqui, me permita. Minha água é bem natural, está cheia de bolinhas de oxigênio. Não é água com gás, eu não tomo água com gás de jeito nenhum. Ela está toda cheia de bolinhas aqui, ó. Isso é muito oxigênio. E é realmente água mineral de primeiríssima qualidade. Pois bem, nós vamos aqui. O seu corpo, meu corpo, nosso corpo, 70% dele é água. 30% são outras substâncias. Esse 70% de água, estimativamente, essa água, ela está misturada com o sangue, ela está dentro das células e ela está no meio interno. Lembra o que é o meio interno? Você vai entender por que eu fico repetindo isso muitas vezes. Você vai entender. Aqui nessa aula, você vai entender por quê. O meio interno é o quê? Lembra os 4 fios? Sangue arterial, sangue venoso, nervo, linfa, célula. E entre eles tem o quê? Água. Que água? 70% do peso total do seu corpo é água. Isso, obviamente, numa estimativa. Algumas pessoas têm mais água, outros têm menos água. Varia de pessoa para pessoa. Mas a água predomina acima de tudo. Quando essa água todinha secar, você é um cadáver seco dentro de um caixão. Ok? Desidratou tudo, acabou, não tem mais corpo, não tem mais vida, não tem mais nada. Está liquidado aquele corpo. Certo? Então, que outras substâncias são estas? A galera adora estudar isso aqui. Proteínas, carboidratos, gorduras, sais minerais, vitaminas, hormônios, oligoelementos e enzimas. Tudo isso é importante, tem que ser estudado mesmo. Mas isto não pode fazer com que o estudo de água não seja fundamental. Porque onde é que você estudou sobre água no nível que eu estou te apresentando aqui? Diz para mim, quando é que você, em toda a sua vida, pensa aí, escreve aí, aqui essa aula está sendo disponibilizada no YouTube, escreve aí, eu aprendi tudo sobre água num curso que eu fiz, tal, beleza, show de bola. Mas você sabia que é assim que a estrutura toda está funcionada, do jeito que eu vim, está montada, do jeito que eu venho mostrando desde o início? É assim que a estrutura está montada. Então, esta estrutura aqui, 70% água, 30% de outras substâncias, nesta nova imagem, que é muito parecida com a anterior, só que ela agora coloca ácida, 70% de água ácida. E qual é o problema da água ácida, professor? Qual é o problema da água ácida? O problema da água ácida está aqui na pesquisa do Dr. Otto Henrique Warburg. O câncer é resultado de uma vida baseada em hábitos antifisiológicos, notadamente no uso de alimentos acidificantes, água acidificante e vida sedentária. É baseado nisso aqui. Por que discutir água ácida tem alguma coisa a ver? Porque essa pesquisa, iniciada por Warburg, hoje está muito mais avançada. E nós sabemos que a população torna esta água ácida dentro do corpo, que fica doente, porque a proteína que usa é animal ou sintética. Os carboidratos em excesso. Gorduras são de origem animal ou industrializada.
os sais minerais em excesso de alguns e carência de outros. Os oligoelementos e as enzimas, ausência quase que total na alimentação da população. Não sabe nem o que é isso. As vitaminas, ou são sintéticas, compradas em cápsulas, né, em potes, não é? Frutas, legumes naturais. Vai lá na farmácia, compra lá uma vitamina, vai vendo. E elas são sintéticas ou insuficientes. E os hormônios estão alterados. Alterados porque o sujeito está todo intoxicado, então as glândulas estão afetadas, ou os hormônios estão alterados porque a coluna vertebral está fora do lugar e isso afeta glândulas que não produzem bem, ou os hormônios estão afetados porque o sujeito produz demais determinado tipo de hormônio pelo tipo de estresse e depressão que sofre. Isso é o balaio de gato aí, a doença. Ela é fundamentada aí. No início dessa aula eu perguntei quem quer ficar doente. E as doenças crônicas matam de quê? Estou aqui explicando isso de maneira profunda, para que você tenha uma visão de seu ser para a lógica clínica. Entendem? Bom, vamos avançar. Novamente eu tenho aqui a mesma explicação que já foi dada. Observe aqui. Só que agora eu acrescentei os dois painéis anteriores, que tem 70% água, 30% outras substâncias, mas estou colocando agora em azul, de maneira especial, para dar uma ênfase especial. Note, aqui, ó, as drogas. A população está enxameada de drogas. A população está enxameada de drogas. Melhorei aqui a tela, né? Ficou mais nítida. E essas drogas são o quê? Bom, drogas que já são acidificantes, alimentos adulterados por substâncias produzidas na indústria. Então você tem desde vacinas dadas nos animais até agrotóxicos, a bagunça é grande. Aí você tem vacinas, medicamentos, agrotóxicos, um ambiente poluído do ar e cirurgias. Está aqui o corpo de muitas pessoas. Está aqui, explicado. Então eu recebo clientes de todo lugar e eles vêm com um monte de problema de saúde, né? E eu cito alguns desses problemas no meu grupo lá do seminário de saúde, nas classes com os alunos, e a gente discute como é que essa realidade química que eu estou mostrando aqui agora na tela afeta a vida das pessoas. E o que é doença? Homeostasia enfraquecida. Está aqui, o painel é esse aqui. E aí, como é que a gente faz? Tem que desintoxicar isso aqui. Como é que vai evitar e vencer qualquer doença física? Você vai evitar utilizar substâncias que possam intoxicar você. Para isso tem que estudar. Quais são essas substâncias? Como é que eu me alimento melhor, tal? Você tem que estudar o assunto. Tem que beber bastante água. Falei em beber água de novo. Pega seu copo aí, beba água. Passo o dia inteiro bebendo água. Tem que se organizar para isso, tá? Agora, e se tem cirurgia? E se teve vacinas? E se teve muitos medicamentos? Tem pessoa tomando 10 medicamentos por dia, pessoal. 10 comprimidos no dia. Pega a bula de tudo isso, abre e veja o que pode acontecer. É complicado, muito complicado, extremamente complicado. Aqui você tem uma rápida visão da estrutura gastrointestinal, com todas as peças, boca, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, vesícula, etc. Observe o intestino. O intestino delgado, que é a parte mais central, está aí na imagem, participa do processo de absorção de nutrientes. E o intestino grosso é a porção do sistema digestório responsável pelo importante processo de absorver a água, porque o intestino grosso puxa a água para dentro do sangue. Puxa onde? Puxa água como que ele faz isso? Na parede do intestino tem um fio de sangue arterial, venoso, linfático e nervo. Bilhões e bilhões e bilhões de fios disso. Por todo lado do nosso corpo. É enxameado desses fios. E a seiva da vida corre dentro. Corre dentro desses fios de sangue. Sangue que vai do coração para o corpo, do corpo para o coração. Corre água. Aí você pergunta, mas como é que faz isso? Na parede do intestino. O tecido do intestino é cheio desses fios. O alimento
Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar essa folha, vou dobrar. Imagina que eu peguei isso aqui, é o intestino. Um pedaço do intestino. Estou com um pedaço do intestino de uma pessoa. Cortamos aqui, está aqui o intestino. Entendeu isso aqui? Aqui dentro tá correndo comida. Aqui dentro. Aquilo que você comeu. Né? No estômago ele é chamado de quilo, depois vira quilo, depois vira quimo, e aqui dentro ele chama quimo e depois vira quilo. É o contrário. E ele vai correndo aqui dentro. E aqui dentro, esse alimento ele encosta na parede. Encosta aqui dentro, na parede, aqui dentro. Quando ele encosta, a parede chupa água. Sempre vai chupar água por onde? Por onde que isso acontece? Por isso aqui. Está aqui por dentro de um intestino. Ele possui uma estrutura chamada vilosidade intestinal. Tá vendo esses gominhos aqui, ó? Assim como se fossem bolinhas, brutuejas. Isso é uma representação, pessoal. Isso é uma imagem gráfica que a gente acha na internet. Se você digitar aí agora vilosidades intestinais no Google, você vai ter aulas e aulas e vídeos e muita coisa sobre isso. Não estou aqui ensinando nada doido. É tudo dentro da fisiologia, do estudo sério. E quem é da área de saúde e estiver me assistindo sabe que é. Essas vilosidades, elas estão constituídas e estruturadas assim. Observe como é que elas estão estruturadas. Tá vendo aqui? Então, são os gominhos que eu falei, ó, tá aqui a imagem dos gominhos, e ele tem dentro dele um fio, aqui nessa representação, ele está aparecendo como um fio azul. Deixa eu ampliar aqui até um pouco mais para melhorar. Pronto. Veja, ele tem um fio azul, tem um fio vermelho e um fio verde. Nesta imagem, você tem o fio azul e vermelho representando o sangue arterial e venoso, e no meio, o que está em verde, é o fio linfático, por onde corre água. Essas paredes desses gominhos possuem uma coisa chamada ainda microvilosidade. Imagine que esta caneta é um gominho. Aqui na parede desse gominho tem milhares de furos, menores ainda. É um negócio fabuloso. E esses microfurinhos é por onde passa o nutriente. E se for um fio vermelho, cai direto no sangue. Vai direto para o sangue. Isso acontece onde? No intestino. E se esse intestino está com prisão de ventre, cheio de cocô velho parado, podre, vermes, imundície, aqueles peidos fedorentos, aquela coisa podre, fedentina, medonha, um corpo podre, isso tudo está correndo no teu sangue. Vai para o sangue. Como? Está aqui. Desse jeito que eu estou explicando aqui agora. Pelas vilosidades. Não existe nenhuma terapia do mundo. Não interessa se ela é da escola antroposófica, se ela é da escola homeopática, se ela é da escola alopática, se ela é da escola chinesa, oriental, se ela é da escola ayurvédica, são escolas de medicina que estou citando aqui, da escola xamânica, não importa. Todas as escolas serão obrigadas a engolir a verdade absoluta de que as vilosidades do intestino são assim, porque são assim e acabou. Ponto final. O intestino é feito assim. E os nutrientes caem direto no sangue, onde? Aí, por essa estrutura aqui da tela. Estou dando muita insistência nisso? Sim, claro. Por quê? Porque no momento que isso toca e entra para o teu sangue, cai aqui, ó. Nessa circulação aí. E agora esse sangue está cheio de acidez captada dentro da luz interna do intestino, né? Aqui dentro do intestino, cheio de resto de animal morto. Você tem o que aí dentro morto da sua barriga aí? Um porco que tu comeu, um pedaço de porco ensopado que tu comeu há 3 dias e não saiu até agora, está aqui dentro do intestino. Ah, o teu intestino, ele tem 5,2 vezes a tua altura. Tem gente com intestino de 9 metros, 10 metros, um camarada, por exemplo, de 2 metros de altura, intestino gigante. É sério. Estou mostrando aqui de maneira anatofisiológica, claro que numa aula resumida, mas para você entender a lógica disso. E aí esse sangue cai nessa corrente aí, ó. Olha aqui na tela. Então você tem aí passando bem no miolo aí, ó, a aorta. O que é a aorta?
o lugar por onde o sangue mais grosso, assim, o grosso no sentido do volume, o maior volume de sangue sai do coração e desce e vai para o corpo todo, pela aorta. E ele volta por uma que está do lado, chamada veia cava. Tudo que você tem aqui ao nível de artéria, você tem a mesma coisa ao nível de veias, artérias e veias, mesma coisa, mesma estrutura, só que fios, obviamente, diferentes, e esse sangue vai e vem, vai e vem, vai e vem, e esse circuito eterno. Só que se ele está intoxicado com comida velha podre, tudo isso aqui está afetado. Fígado, estômago, baço e o resto, todas as peças envolvidas. Aqui, ó, outra representação do sangue que vai e do sangue que vem. Tá percebendo como a coisa funciona? Ó, sangue que vai, sangue que vem, e aqui você tem à sua direita, na imagem, os fios de linfa. É uma representação. Linfa, corre água. E à esquerda, corre sangue, linfa, aí tá todos eles juntos, os quatro. O nervoso nessa imagem aqui, à nossa esquerda, está no desenho em amarelinho. Aí o fio vermelho e azul é sangue e o verde é rede linfática. A seiva da vida. Água e sangue fluindo o tempo todo. Percebeu agora? Muito bem. E assim o nosso corpo é nutrido. Parte do intestino e enche o sangue todo. Outra representação de como a circulação se dá. Aí você vem e pensa, como é que a gente entende tudo isso? A doença é como vimos, a homeostasia enfraquecida. E como é que isso acontece? A perda da homeostasia ocorre quando nossos imunitórios são seriamente afetados. Quando você não consegue eliminar os radicais livres através da urina, do suor, do gás carbônico e das fezes, né, através do gás carbônico aqui do catarro e também, que é um quinto componente, você não consegue defecar direito, a prisão de ventre, 5 dias sem fazer cocô, a barriga enorme, cheia de merda dentro. Quando isso acontece, meu amigo, você está todo podre por dentro, está carregando lixo tóxico dentro de você. E aí, como é que resolve isso? Vai ter que fazer uma desintoxicação, tem que mudar o estilo de vida. Não tem outro jeito, não. Tem não. Tem não. Ah, eu estou tomando os remédios. Pode tomar o que você quiser aí. Se você não reorganizar sua alimentação e o uso de água, não tem como evitar e vencer as doenças físicas, porque elas são produzidas pelo que eu estou explicando nessa aula. Não é uma questão de você concordar ou não, é o absoluto da ciência. Você vê que eu usei o tempo todo textos de tratados de fisiologia médica e tal. E isso acontece aqui, ó, no gominho do intestino. Isso vai acontecer na estrutura da pele. Aqui você tem, ó, uma representação da pele humana. O que é que a gente tem aqui, ó? Vou ampliar aqui a tela um pouquinho para ficar até melhor de ver. Ó. Tá aqui, é isso aqui, não tem por onde correr não. Ó, tá aí a imagem da tela da pele. Tá aí o fio azul, tá aí o fio vermelho, sangue correndo. Vida, seiva da vida, correndo por todo lugar. Aqui, ó, nos alvéolos dos pulmões. Dentro do pulmão você tem fio azul, fio vermelho. O oxigênio entra, encosta, e a parede interna, as paredes. Imagina aqui, ó, isso aqui é o pulmão. Isso aqui é o pulmão. Esse é o pulmão. Então, vamos dizer que é assim, o pulmão, tá aqui. Representativo do pulmão, tá aqui. Isso aqui é um pulmão, por hipótese, né? Representação. Então eu peguei o pulmão e abri. Tá, rasguei o pulmão. O que tem aqui na parede dele? 4 fios. O ar encosta, as paredes aqui desses fios, chupa o oxigênio, solta gás carbônico. Puxa o oxigênio, solta gás carbônico. Cheio de água e eletromagnetismo. Não tem como inventar a roda. É o que é. Todo ser humano, do bebezinho ao velho. É tudo igual. Aqui é a representação dos rins. Nós não falamos dos rins? Tá aqui os rins. Tá aqui, você tem o que nessa representação dos rins? O que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui o apontamento, né, de como ele funciona. Tá aí o fio azul, fio vermelho e a seiva da vida. Sangue e seiva linfática. Aonde tiver o fio vermelho e azul, tem o fio de nervo e tem o fio
linfático, senão não roda, morre, para, trava. A eletricidade divina, a homeostasia, está acontecendo. Me encaminho agora para a parte mais final da nossa exposição, chegando à quarta pauta. O que é que nós vimos até aqui? O que é homeostasia e a vida celular. O que mais que nós vimos até aqui? Os emunctórios e a relação deles com a homeostasia. Aí acabei de expor, de maneira breve, é claro, isso é uma aula curta, eu não posso ficar aqui 5, 6 horas, mas no curso de Naturologia Clínica você aprende isso de maneira cuidadosa, bem mais detalhada, para poder ajudar pessoas a trabalhar no consultório, tocar a sua vida. Vimos como é que funciona o fluxo de sangue e linfa, a corrente da vida. E o que eu faço para evitar e vencer qualquer doença física? Eu vou dizer a todos vocês aqui agora 4 coisas que você tem que fazer. Primeiro, você tem que reconstruir. Você tem que reconstruir tudo o que vai acontecer. Agora eu vou ter que fazer aqui um armengo, mais ou menos assim. Estou juntando os 4 fios que eu apresentei. Aqui, eu juntei os 4 fios e estou botando aqui o tecido. Percebe agora aqui? Ó, os 4 fios mais a célula que está aqui. Isto aqui, esse tecido, o seu corpo, sua pele, seu intestino, tal, ele precisa ser renovado. Quando você corta as suas unhas, ou quando você corta o cabelo, eu não tenho muito cabelo, não gosto de cabelo, aqui já tem uma coisinha parecendo, eu taco com máquina zero, eu tiro tudo, não gosto de cabelo. Quando você tira o cabelo e quando você corta a unha, e você pega os pedaços da unha na sua mão, o que é que você tem na sua mão? Seu cadáver, você morto, fragmentos da sua pessoa. É meio estranho falar assim, mas é isso mesmo, célula morta. Não serve para nada. Aí eu pergunto para você, por que é que nasce uma nova unha? Por que é que nasce um novo cabelo? Porque o novo corpo é refeito. Sim, é refeito como? Pelo que você come, pelo que você bebe. Então eu pergunto para você, se a vida está toda nas células, no meio interno, como mostramos nesta aula, no fluxo de sangue e de linfa, o que é que tem que fazer para evitar e vencer qualquer doença física? Beber água de qualidade, saúde. Beber água de qualidade, comer alimentos de excelente qualidade, fazer atividade física, dormir direitinho, tomar banho. Parece estranho, mas tem gente que não gosta de tomar banho, viu? É outra história para um outro dia. Trabalhar, cuidar da vida, para que você possa produzir a renovação celular e nasça uma nova unha, um novo cabelo saudável. Se você não tem essa visão, não tem esse entendimento, está tendo aqui agora. O que é que você faz para evitar e vencer qualquer doença física? Eu vou colocar aqui na tela uma imagem. Esta imagem que eu acabo de colocar aqui, ela é uma imagem estrategicamente selecionada, tá? É uma imagem que eu selecionei de maneira especial para este nosso encontro, tirado, evidentemente, de uma outra aula que eu tenho. Peraí, deixa eu ajeitar aqui para ficar bem arrumadinho. Pronto. Isso aqui é um padrão que eu desenvolvo há 26 anos, com absoluto sucesso na prática. Nesta aula eu não vou explicar os detalhes disso, mas estou dizendo que se fizer do jeito que eu estou dizendo, dá certo. 6 horas da manhã você acorda. Você toma 250 ml de água, ou seja, vai beber, vou pegar aqui, usando como exemplo aqui, uma garrafinha de água assim. Você usa metade da garrafinha, 250 ml. Depois, e assim por diante. Tá? Então você toma 250 ml de água. Ou você vai tomar um fitoterápico, dependendo do quadro clínico, o naturologista indicará um fitoterápico. Outros profissionais também que trabalham com fitoterapia vão indicar também um fitoterápico. 6 horas da manhã. Você vai esperar até 7 horas em ponto e vai ter o seu de jejum. Não é café da manhã, embora a galera conheça assim. De jejum.
é o fim do jejum matinal. Aí você vai tomar água de novo, 9 horas, 10 horas, 11 horas e 12 horas. Se vai tomar algum fitoterápico, vai tomar às 10 e às 11, respeitados os horários e a dose da água. 12h30, o almoço. O almoço tem que ter saladas, tem que ter arroz integral, feijão de boa procedência, ou grão de bico, ou lentilha, enfim, uma alimentação saudável. Vai ter comidas bem organizadas e você vai planejar o que você vai comer. Se você assistiu a minha aula anterior, você já sabe que eu dei um monte de dicas. E se você tiver no meu grupo de Telegram, você até livros e textos recebe. De graça, para você aprender como vai tocar a sua vida alimentar. Tudo material público do governo, do Ministério da Saúde, de domínio público. Aí você vai tomar água de novo, 3 horas, 4 horas, 5 horas e 6 horas. Se for tomar fitoterápico, 16 e 17 horas, tudo muito bem planejado. Nunca se utiliza mais do que 3 fitoterápicos ao dia. Tem gente tomando garrafada que tem 50 coisas dentro. Isso é tudo doideira. Para mim isso é tudo maluquice. Por quê? Porque as bases farmacológicas da terapêutica de Goldman e Gilman e o Tratado de Medicina Interna de Marcondes, obras clássicas, muito conhecidas pelo pessoal que estuda medicina, que estuda terapêutica, diz que mais do que 3 produtos criam um conflito químico louco dentro do corpo. É só pegar as bulas, pegar a ideia, tô tomando 10 ervas, 10 chá, aí tu vai estudar todos eles, tu vê que é misturado aquilo ali, não vai dar certo. Entendeu? Bom, aí você janta 18h30. Jantar 18h30. E a alimentação é assim, de manhã como um rei, meio-dia como um príncipe e à noite como um mendigo de luxo. Porque você vai comer o quê? Frutas, salada de frutas, sei lá, um mingau de aveia, alguma coisa mais, assim, melhor elaborada do que um mendigo de verdade conseguiria comer. Vai beber água de novo, 8h30, 9h30 e 10h30 da noite. Se tiver um fitoterápico, o último, ele é tomado 9h30. Observe que 6 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, teve fitoterápico. Certo? 6 vezes teve fitoterápico. Então você pode utilizar 3 tipos divididos nos 6 horários. Usa 2 vezes cada um. E vai dormir 10h30 da noite. Se você seguir essa tabela que eu estou botando aqui agora na tela, 15 dias, não precisa mais do que isso. Você já percebe uma melhora total, absoluta, geral, absoluta mesmo, em qualquer seja o teu quadro clínico. Não interessa qual é o teu quadro clínico. Você já tem uma melhora monstro, porque você está renovando a água. Vai mijar muito, vai defecar muito, vai suar, vai escarrar, deixa sair carniça. Deixa imundície sair. Entendeu como é que funciona? É assim. Como é que vai evitar e vencer qualquer doença física? Fazendo o que eu estou dizendo. As terapias naturistas que a gente trabalha, deixa eu tirar isso daqui, isso aqui faz parte de um outro cenário, mas aqui vai ficar legal. Eu vou mandar esse PDF para o grupo lá do Telegram agora para todo mundo ter acesso. Então veja, nós utilizamos diversos recursos, plantas, terra, ar, água, luz, está aí no painel. Não vou tratar deles, a minha aula já está chegando bem no final, eu não vou tratar desses itens todos com detalhes, porque eu tenho muitas aulas e ao longo dessa nossa exposição do seminário, você vai ter um painel, vai poder entender muito sobre isso. Agora, esses recursos naturais são utilizados num passo a passo. Existe uma estratégia que os naturologistas clínicos, treinados pela minha academia, pelo meu trabalho, do jeito que eu oriento, tá certo? Porque eu tenho uma metodologia e na minha metodologia existe uma estratégia que quem faz o curso da gente vai aprender, vai dominar, vai saber como é que funciona. E essa estratégia, essa metodologia, do jeito que eu estou dizendo, você pode compreender, pode dominar, se você naturalmente vir fazer o nosso curso. Bom, eu disse que na parte final da minha exposição, eu faria aí uma chamada sobre o curso. E aqui eu já que encerro
a percepção de como é que eu mudo. Professor, isso foi uma aula me dando noções de como é que funciona meu metabolismo e de como a água e os alimentos vão fazer um papel fundamental e como as drogas podem atrapalhar tudo. É isso. E algumas regrinhas, poucas que eu pude dar nesse momento, e nós seguimos etapas técnicas. Existem etapas para desenvolvimento do método. Há um protocolo, que é esse que está aqui na tela. Bom, como é que você pode se tornar um seguidor de nossa técnica? Não vou fazer aqui uma exposição de vendas e tal, não vou chateá-los com isso não. Quero convidá-los a visitar o nosso site, naturologiaclinica.org. É este site aqui, ó. Vou marcar ele e vou colocá-lo aqui agora, me permitam, bem grande, ó. Tá vendo aqui? Vamos botar maior aqui para ficar mais, né? Maior ainda para fazer grande. Pronto. Não vou fazer uma venda aqui, uma oferta, venha fazer meu curso, porque ele tem isso, aquilo, não. Você está convidado a visitar o meu site e saber que o nosso curso, que dura 2 anos, possibilita você a dominar a nossa técnica, o nosso sistema. Você também pode entrar em contato com a gente pelo telefone 819-9960-8811, fala com nossa secretária de gabinete, ela vai te instruir, te encaminhar, dar as instruções necessárias para que você seja nosso aluno, se você tiver esse interesse. Se não tiver, fica comigo no seminário, ainda faltam mais 3 aulas e acompanha com a gente no Telegram e indica para teus amigos. Que a vida vale a pena ser vivida é a mais necessária das admissões, e não sendo tal admitido, a mais impossível das conclusões. Jorge Santayana, no clássico História da Filosofia, na página 459. E Moisés, na Bíblia Sagrada, dirá: a duração de nossa vida é 70 anos, havendo vigor, 80. Mas neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Para você evitar e vencer qualquer doença física, você precisa aprender a contar os seus dias de tal maneira que alcance um coração sábio. Aprender a comer corretamente, respeitar quadro de horários em que organiza a máquina corporal, beber água do jeito certo. Aqui tem 3 litros de água por dia. Professor, se fosse uma criança, racha pela metade, dê a metade dessa água. Ela não aguenta tudo isso, deixa, ela só quer beber o quanto ela beber, mas nos horários você força ela a beber água nesses horários. Você vai melhorar muito o desempenho corporal. Eu vejo pessoas tomando 10 comprimidos no dia, 5 comprimidos no dia, não bebe nem meio litro de água, mas são capazes de beber uma garrafa inteira de refrigerante e depois se perguntam, por que eu estou doente? Aí é só analisar, é só juntar causa e efeito. Esse foi o nosso segundo tema. Eu quero agradecer a você pela simpatia, pela generosidade de ter assistido. Quero lhe pedir reiteradamente que você, por favor, indique aí no Telegram, não é este, @Seminário Saúde Natural. Entre agora, venha participar com a gente das 3 aulas que ainda estão pela frente. E esse tema de hoje foi como evitar e vencer qualquer doença física. Receba meu abraço afetuoso e que Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco. E até o nosso próximo encontro, no dia 17, se Deus quiser.